Posso? Aliás, ô Mônica, você recentemente publicou, né, até uma informação de bastidores falando do racha que está rolando agora entre a família Cid e Bolsonaro. Acaba de sair mais uma notícia, e aí, porque as coisas foram andando e foi piorando a situação, né? Você publicou isso no dia 15. Por exemplo, acaba de sair agora uma notícia falando justamente que é hora, o Mauro Cid diz, é hora de proteger minha família. Por isso a decisão de confessar e abrir o jogo, né? E o pai de Mauro Cid também é muito incomodado, ele foi alvo da operação, né? O que você tem informações aí, ô Mônica, desse racha que está acontecendo, até dos militares com Bolsonaro, né? Porque há uma mancha aí na imagem dos militares. Bom, a mancha nos militares é porque os militares quiseram, né? A gente não pode também falar que tudo é responsabilidade do Bolsonaro. Os militares quiseram ir para o poder, quiseram subir a rampa, quiseram entrar lá dentro, quiseram participar desse tipo de coisa. Agora, ô Fabio, o que eu sabia desde o começo da semana é que o pai do tenente-coronel Mauro Cid, o general Mauro Cid, estava tendo, inclusive, discussões ásperas com o grupo do ex-presidente, dizendo coisas do tipo: o presidente está na praia enquanto meu filho está preso. O que aconteceu com o general? O general teve uma ilusão, quando o filho dele foi preso, de que o tenente-coronel sairia em poucas horas da prisão. Ele achava que ia ser aquela coisa de prende e solta, que tem muitas vezes no Brasil. Fica preso 5 dias, depois solta. E não aconteceu, ele ficou 3 meses preso, e com o Bolsonaro, aparentemente, na visão do general, não estava acontecendo nada. Então começaram as divergências, e eles foram se separando muito, e a ponto das defesas não se conversarem, né? Quando você tem um grupo envolvido em algo que está sendo investigado, é normal, é natural, é até previsível que os advogados se conversem, né? Não para combinar versões necessariamente, mas para, ou seja, para ter as informações necessárias para fazer a defesa. E eles cortaram isso, mas o general foi ficando cada vez mais irritado e começou a perceber que não ia ser a moleza que ele pensava, quer dizer, que o filho não ia ficar preso alguns dias apenas, que depois, por influência dos próprios militares, porque eles sempre contaram com a força, com a influência e com a capacidade de pressão das Forças Armadas sobre autoridades, para que tudo se resolvesse mais facilmente. E isso não aconteceu, né? Até uma pessoa, né, que me perguntou o seguinte: você acha que se 5 generais entrarem na sala do Alexandre de Moraes para pedir para ele ser solto, o tenente, o Alexandre não solta? Eu falei: eu acho que não solta, eu acho que ele prende os 5 generais nesse momento da história do Brasil. Talvez em outros momentos ele soltasse, né? Ou ele nem fosse ministro. Mas o fato é que existiu uma crença do general que não se realizou, que o general não fez a leitura correta do que nós estamos vivendo no Brasil, achou que o filho ia ser solto, o filho não foi solto, e aí começou a irritação, né? Agora, eu posso fazer uma pergunta, Fabiola, para o Pode, ministro? claro, claro. Ministro, por que, do ponto de vista aí da defesa, ele não faz uma delação? Não seria mais vantajoso? Numa delação, ele não teria mais vantagem? Ele não poderia conseguir a liberdade total, perdão das penas? Por que optar pela confissão apenas? Olha, Mônica, a única explicação, porque realmente você tem toda a razão, a delação ela é o melhor caminho nesse caso. Eu até outro dia comentando isso num debate, eu cheguei a dizer, falei, olha, isso ainda quando era o doutor Fenelon, o advogado de Cid, eu falei, eu sempre gosto de pensar o que, que eu agiria no lugar do profissional que está lá, né? Fiquei eu pensando, o que, que eu faria se eu fosse doutor Fenelon? Eu falei, olha, ou seguir o caminho da delação, que era o único que me parecia plausível, ou então eu saio da causa, porque não tem tese mais possível para a defesa de Cid. O que acabou acontecendo foi uma derivação disto, ou seja, ele não faz a delação, mas faz uma confissão. E aí vem a pergunta, por quê? A impressão que eu tenho, Mônica, é a sensação da formação militar do Cid. Ou seja, ele diz, eu não sou delator. Eu confesso, mas não delato. É a única explicação que eu vejo. Né? Inclusive, o próprio advogado, o professor César Bittencourt, ele é contra o Instituto da Delação Premiada. Ele é um daqueles que sempre objetou com seus argumentos a adoção desse instituto. Então, a própria escolha, talvez, do César Bittencourt, de um advogado que não, de um professor de direito, de um advogado que não defende a delação, talvez tenha sido já com esse intuito, ou seja, eu, militar, não delata, militar confessa. Ou seja, é desvantajoso? A meu ver, é. Mas eu acho que é a postura do Cid nesse momento em relação a isso e há que se respeitar, porque é uma decisão exclusivamente dele e da sua defesa.